o yin e o yang, o preto, o branco, o negro, o branco, céu, terra, luz, escuridão, amor, ódio, mentira, verdade, bom, ruim, luz, escuridão, eu já falei. Céu, inferno, bem e o mal, o pobre e o rico. É, meu parceiro. O pobre, ele sempre vai viver dentro de você. Vão sempre ter as duas coisas, né? O diabinho vestido de branco, o diabinho vestido de preto, falando com você ali. E na maioria das vezes, em toda a nossa vida, qual que é mais alimentado? A voz do pobre dentro de nós. Por mais que você esteja bem financeiramente, que você já seja bem sucedido, talvez até milionário e caiu nesse vídeo aqui, ou talvez você também que pode estar numa situação momentânea ruim financeiramente, talvez um trampo ruim, ganhando pouco, enfim. Cara, é muito importante você saber não dar ouvidos a essa voz da pobreza, a voz da escassez, a voz que te leva para baixo. E isso tem para mim que é uma das coisas mais difíceis quando você começa nessa jornada de desenvolvimento pessoal, de querer mudar de vida, de querer o melhor, de querer abundância, de querer acessar outras coisas na sua vida. Para mim, esse é o pilar mais difícil. Por quê? Cara, todo mundo vem de baixo, cara. A maioria das pessoas que eu conheço, talvez você pode ser um caso extraordinário, mas pelo menos eu vim de favela, estou no meu momento ainda no progresso e na trajetória de estar mudando de vida, de estar ganhando mais dinheiro, estar dando um futuro melhor para mim, consequentemente para minha filha, e querendo ou não, todos os meus familiares também, todos que ao meu redor. E a parte mais difícil é essa, cara, você saber se monitorar, se auto-julgar e analisar qual voz você está ouvindo. Isso é muito difícil, uma das partes mais difíceis que eu acho. E eu te pergunto, qual voz você vem ouvindo na sua vida? A voz da pobreza ou a voz da riqueza? A voz da pobreza tenta falar com a gente o tempo todo, cara. A sua mente tenta mentir para você o tempo todo, falando que você não vai conseguir fazer tal coisa, falando que talvez você é a pior pessoa naquele ramo que você atua. Principalmente quando você erra, o erro não existe, é apenas um mal entendido, mas quando você erra talvez alguma parada no seu trampo, alguma coisa até na sua vida também, ou esquece de fazer alguma coisa, você se crucifica, você se julga, cara. Sempre, talvez, quando você vai no supermercado, você sempre fica olhando o preço e levar o mais barato. E eu sei o porquê, porque desde que nós somos jovens, para quem vem de uma realidade de valores limitados, CLT, comunidade favela, nós já somos moldados praticamente a nossa vida inteira a ouvir sempre a voz da pobreza. Aí no supermercado, sempre procurar a levar o mais barato que vai dar mais, não é? Vou comprar um carro, cara, você nunca olha o melhor carro. Você acha, olha sempre tipo, cara, vamos comprar o que dá aqui, é isso, aquilo. Você não se permite comprar um sabonete do melhor, porque você quer levar o mais barato que vai dar mais. Você já se permitiu fazer isso, comprar o melhor sabonete? Comprar talvez a melhor maionese, a melhor carne? Aí você vai falar, cara, talvez você pode estar pensando nisso nesse exato momento. Igor, mas se eu comprar o melhor, eu vou levar pouco. Tá vendo como é que a voz da pobreza fica falando com você o tempo inteiro? Cerveja. Cara, eu vejo isso muito em alguns lugares que eu vou de resenha. E eu filtro muito isso só de observar no tipo da cerveja que as pessoas tomam. Eu gosto de cerveja, eu gosto da Corona. Eu gosto da original também. As que eu mais gosto. Mas a que eu mais gosto mesmo, que eu tomo em casa é Corona. Mas às vezes eu vou numa resenha social, que é padrãozinho, eu compro original, que agrada todo mundo, né? Enfim, que todo mundo leva de padrão. E eu filtro muito isso, a mentalidade das pessoas nas coisas que elas consomem. Tem certos lugares que eu vou que eu tenho que frequentar que as pessoas tomam Kaiser. Nada contra a cerveja Kaiser em si. Alguns lugares ela é muito boa, mas em alguns lugares ela é muito ruim. Você que consome cerveja, você sabe, pode me falar isso. Carne. Porra, algumas pessoas gostam de contrafilé, só que outras pessoas vão no açougue
e já compra talvez um músculo, talvez um retalho de carne. Na época da minha avó, ela comprava muito retalho de carne. Talvez você nem sabe o que é isso, retalho de carne. Bucho, essas carnes mais de terceira. Tinha umas outras peles lá de porco que, tipo assim, cara, é só a pele mesmo, ela fritava aqui, vinha aquele tanto de parada, tá ligado? Talvez se você já comeu isso, deixa no comentário. Então são carnes de terceira, que tem pessoas que não conhecem isso. E automaticamente, como você vai vivendo essa realidade, você vai absorvendo aquilo ali para você. Aí no supermercado comprar o mais barato, que vai dar mais, o arroz ruim, que vai dar para você levar mais, o feijão também, o refrigerante, talvez o suco, o sabonete, uma coisa tão simples, cara, mas depois que eu comprei, deixei essa mentalidade de ouvir essa voz da pobreza na minha mente e comecei a comprar o sabonete que eu gosto, do melhor, que eu julgo como melhor. Cara, são coisas simples que você pode começar a aplicar na sua vida, no dia a dia, que vai te ajudar com o tempo a estar identificando, cara, essa voz da pobreza está falando comigo agora, eu não vou ouvir essa voz, vou ouvir a outra voz. É uma coisa fácil? Não, porque a sua mente vai tentar mentir para você a todo tempo. Vai tentar mentir para você a todo tempo falando assim, Igor, você não é merecedor disso, você tem que levar esse. Igor, você não é merecedor de morar numa casa boa. Por que você está querendo sair da favela? Por que você está querendo ir para um aluguel mais caro? Por que você está querendo comprar aquele sofá? Você não é merecedor de uma televisão de 60 polegadas, não. Você não é merecedor de comprar roupas todos os meses para você se vestir melhor. Você tem que ir no bazar, comprar roupa de bazar, porque é isso que você merece. Você tem que continuar andando de ônibus. Você tem que continuar naquele emprego ruim, que te paga pouco e você trabalha igual cachorro. Você não é merecedor de ganhar muito dinheiro, talvez na CLT. Você não é merecedor de ser empresário, de ser empresária, de abrir seu salão da manicure, de começar ali a arrumar o seu cabelo, da sua comunidade ali, tá empreendendo ali, tá vendendo qualquer tipo de coisa, a abrir sua loja de celular, a, sei lá, cortar o cabelo, barbearia. Você não é merecedor, merecedora disso. Essa voz da pobreza vai estar falando com você, meu parceiro, meu parceira, meu senhor, minha senhora, todos os momentos da sua vida, cara. E pode ter certeza, sua mente vai mentir para você, para ela não ter o trabalho de pensar e te ajudar a você chegar num patamar diferente. E por que eu tô falando isso tudo aqui? Hoje eu me peguei ouvindo a voz da pobreza por um segundo. Só que eu mesmo já me monitorei e falei, cara, eu não vou ouvir essa voz. O que aconteceu? Já falei em alguns outros vídeos que eu faço venda na internet como afiliado e você tem que comprar um domínio. O que é um domínio? É um site www.algumacoisa.com.br. Esse domínio, quando eu comprei, eu investi R$ 5. Olha só como é que o pobre gosta de benefício. E a voz pobre sempre falando com você, cara, tem que ter benefício, isso, aquilo. Você tem que procurar coisas do governo, você tem que pegar coisas de graça aqui e ali, para você não correr atrás, você tem que buscar uma cesta básica de graça, coisas carentes, caridade. A sua avó sempre vai estar falando isso com você o tempo todo, principalmente se você estiver num ambiente mais carente assim, cara. Por mais que você queira pensar diferente, as pessoas ao seu redor vão te levar a pensar com pensamento de pobreza, com pensamento de escassez. E eu, hoje à tarde, estava mexendo na minha hospedagem. No mês que vem eu vou ter que renovar esse domínio. Eu comprei a licença por um ano por esse domínio, para ele ser meu. Então, se eu quiser ter ele meu mais um ano, eu tenho que. Agora, eu investi R$ 100, eu investi R$ 5 no começo, mas agora eu tenho que investir R$ 190 para me ter essa licença do domínio de novo. Por um segundo eu pensei, que eu vou pagar R$ 190 para ter uma licença de um domínio? Com R$ 190 eu compro mais 20 domínios. Só que depois eu pensei, deixa de ser pobre. Vamos pensar nos resultados? Quanto de dinheiro você já ganhou na internet usando esse simples domínio aqui que você investiu só R$ 5? Você está sendo ingrato com você mesmo. Esse é um pensamento de pobre. Que fosse R$ 1.000 para você renovar esse domínio. Você já ganhou rios de dinheiro em cima desse domínio, que um domínio você pode criar vários sites, anunciar vários produtos. Eu investi no começo R$ 5. Agora que eu tenho que renovar, pagar 190, por aquele momento eu fiz corpo mole, eu vim pensando dentro do ônibus, cara, como que são as coisas, né? O nosso pensamento, ele sempre quer jogar a gente para baixo. Ele nunca vai de livre e espontânea vontade fazer você pensar para você prosperar e ganhar mais dinheiro. Por quê? O pensamento certo que tinha que ter era esse que eu tive depois. E não tinha nem que existir esse pensamento de escassez, de que, nossa, R$ 190. O que é R$ 190, porra? Tem gente que gasta R$ 190 numa noite aí. Não é assim que funciona?
Então, automaticamente, eu me disciplinei e falei, cara, esse é um pensamento pobre. Já ganhou rios de dinheiro, se podia ser R$ 1.000 essa renovação desse domínio, dessa licença, você tinha que pagar feliz, cara. E é assim que funciona, não é? Muitas pessoas dizem que não tem dinheiro para comprar livro, não tem dinheiro para comprar um curso online, não tem dinheiro para investir em si mesmo, desenvolvimento pessoal, talvez pagar uma academia, talvez, sei lá, pagar uma mentoria, algum curso que vai automaticamente fazer elas ganharem mais dinheiro. Para isso elas não têm dinheiro, mas se a novinha chamar na sexta-feira, ou no sábado, ou no domingo para sair, o cara arruma dinheiro de onde não tinha, para lá pagar o combo, para lá pagar a cerveja, a dose de uísque, o gelinho de coco, pagar a motelzada. Não é assim que funciona? É tudo questão de prioridades, né? E na maioria das vezes, tudo isso se inclina para coisas que não vão trazer resultado para nós. Então, cara, essa voz da pobreza, essa voz da escassez, principalmente você, que vem de um lugar assim como eu, de favela, do olho do furacão, de ter pessoas próximas da sua família que precisam de doações, que recebem benefícios do governo, isso também é uma escassez que impregna dentro de você, cara, que é difícil de você sair. É um trabalho mental diário e difícil, não é fácil. É muito difícil você ter esse trabalho mental, cara, porque você já está acostumado com aquilo ali, você já está acostumado a ganhar as coisas de graça, a receber. Você perdeu o instinto de caçar, de correr atrás, passar perrengue, lutar para você ter. Quando você acostuma a receber as coisas de graça, é muito mais difícil de você dar o passo e trabalhar essa questão mental que eu estou falando com você que é agora, que é a voz da pobreza que sempre vai viver dentro de você, cara. Então saiba muito bem a voz que você está ouvindo. Deixa no comentário aqui qual voz que você está ouvindo, cara. Alguma vez, que, igual eu falei também da mentira e da verdade, cara, é uma coisa muito doida. É uma voz que fala, que tenta levar a gente para fazer sempre as coisas erradas, pensando que nós vamos ter um benefício ali, mas é tudo uma ilusão. Na verdade, você está prejudicando a si mesmo, mas é sua mente que está mentindo para você. Quem nunca mentiu? Quem nunca falou uma mentira? Deixa aqui uma mentira que você já contou. Eu vou contar uma só para começar e para a gente encerrar esse conteúdo. A nossa mente tenta sempre mentir para a gente, que já deve ter ouvido aquele ditado que uma mentira contada várias vezes ela vira verdade. Então, eu vou deixar esse insight no final aqui e te pedir para você contar alguma mentira que você já contou na sua vida, talvez cabeluda, talvez mais ou menos, só para a gente resenhar nos comentários desse conteúdo aqui, de que a voz da pobreza sempre vai querer mentir para você e falar para você. Só que automaticamente você tem que fazer uma engenharia reversa e começar a mentir para si mesmo de que você é próspero, de que você é merecedor, de que você é rico, de que você merece o melhor. E você não está mentindo para você, não. Essa é a verdade. No livro dos cristãos fala isso. É um direito bíblico seu, prosperidade, riqueza, abundância. Só que eles não te contam isso. Então, como que você faz para reverter essa situação que eu comecei a fazer para mim e deu certo? Mentir para mim mesmo. Por mais que ainda não esteja milionário, por mais que eu não estou nadando no dinheiro ainda, mas todos os dias eu falo em voz alta essas coisas, declaro prosperidade, riqueza para mim e automaticamente, cara, essa voz da pobreza vai morrendo dentro de mim. Ela nunca vai morrer por completo, mas ela sempre vai estar dentro de você. E eu vou te provar que a mentira contada várias vezes, com o tempo a longo prazo, vira verdade. No primeiro emprego que eu tive de contabilidade, eu menti no meu currículo. Falei que tinha experiência. Eu menti assim, uma mentira bem contada, que eu já tinha carteira física, né? Então, se eles pedissem a carteira, eles iam ver os registros ali dos carimbos. Para quem pegou carteira física sabe o que eu tô falando. Colocava carimbo ali e etiqueta. Então, eu peguei todas essas empresas e falei no meu currículo de que eu trabalhava em departamento pessoal dentro dessas empresas. Era mentira, eu nunca fiz isso. Mas eu me preparei na entrevista que no primeiro escritório que eu trabalhei, eu contei essa mentira de que no último trampo, eu ralei um ano no departamento pessoal, é isso, aquilo e tal, consegui entrar. Aí eu não sabia porra nenhuma. Peguei o trampo ali com 2 semanas, que eu sempre aprendi muitas coisas rápido, assim, sabe? E tinha um menino que tava saindo e me treinou, Deus abençoou, porque eu aproveitei essas 2 semanas dele para extrair tudo dele. Eu entrei sem saber de nada. Mas na mente deles eu sabia, porque eu menti muito bem na entrevista e tudo mais, e no currículo, também para mim entrar.
E depois de vários anos, depois pra cá, eu fui contando essa mentira, cara, nas outras entrevistas que eu já fiz, nos outros trampos, tudo mais e tal. Cara, eu contei tantas vezes essa mentira em entrevistas de trampo, que chega um tempo agora, eu começo a achar que é até verdade. De que eu trabalhei mesmo naquelas paradas, tá ligado? Isso foi uma mentira cabeluda. Foi uma mentira pro bem que eu contei, porque eu precisava daquele trampo, precisava de sair da padaria e começar a ganhar mais, cara. Tanto que na época o salário mínimo na padaria que eu ralava era 500 conto. Meu salário nesse primeiro escritório foi para R$ 1.400. Eu me senti rico. Quase comprei passagem para as Maldivas pra me viajar, porque eu falei, minha vida mudou. E mudou mesmo, depois daquele tempo pra lá. Tudo por causa de uma mentira que eu contei, uma mentira pro bem. Fiz certo? Não, mas cara, foi o recurso que eu achei para estar conseguindo virar a chave, entrar no escritório e seguir minha vida. Se eu não tivesse contado aquela mentira lá, talvez eu nem estaria aqui hoje ralando o que eu ralo. Eu não tô falando para você mentir não, tá? Eu só tô citando uma mentira cabeluda que eu contei e que eu contei ela várias e várias vezes e que com o tempo eu comecei a pensar que ela é verdade. Então por que você não usa isso para prosperar? Pegou a sacada? Comece a declarar coisas boas, cara. Não escute a voz da pobreza, a voz da negatividade, a voz do ódio, a voz de que não vai dar certo, de que tudo vai dar ruim, entendeu? Pense positivo, declare coisas boas e tente monitorar o seu cérebro o máximo possível, cara, que sempre vai ter na sua vida e dentro de você a voz da riqueza, a voz da pobreza, a voz da negatividade, a voz da positividade, a voz da luz, a voz da escuridão, a voz do amor, a voz do ódio. Ouça sempre a voz positiva, cara, que sua vida vai mudar. Eu me peguei nesse momento de escassez que eu tive hoje à tarde, pensando nisso que estava cara dos 200, mas automaticamente eu já me disciplinei. E é uma coisa muito difícil de fazer, cara. E eu espero que você tenha pegado esse insight que eu falei aqui com você agora nesse vídeo, que fez muita diferença para mim, cara. Em todos os livros que eu já li sobre isso, de mudança de mentalidade, é muito importante para você prosperar, cara. E para você mudar de vida. Tem muitas pessoas que só pensam no negativo, só pensam que não vai dar certo, só pensam que não vai dar bom. E o que acontece? Não dá bom. Como diz o livro dos cristãos, assim como ele imagina, assim ele é, né? Também como diz Emerson, grande filósofo, o homem é aquilo que ele pensa o dia inteiro. Então, monitore seus pensamentos, cara. Sua mente vai tentar mentir para você o tempo todo. Não é a questão da negatividade que não vai dar certo, mas faça o possível. É uma tarefa fácil? Não. Uma das mais difíceis que eu penso de você se monitorar os seus pensamentos, que você está pensando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Já tem uns estudos aí que falam que você pensa não sei quantos mil pensamentos por dia. Mas monitore, tenta monitorar tudo que você está pensando. Cara, esse pensamento é bom? Esse pensamento é ruim e tal? Pensamento ruim, não. Esse pensamento não procede, esse pensamento eu não quero. Quero pensar nas coisas boas. E depois você me conta. Espero que eu tenha ajudado de você de alguma forma nesse conteúdo que eu falei aqui. Se você